Olá, bem-vindos ao Pílula de GA4. Eu sou o Leandro Furlan, gerente Tech da EdTail, e hoje a gente vai falar um pouco sobre detalhamento de funil, tá? Então a gente vai começar, criando a gente tem duas maneiras, na verdade, de criar esse relatório em si. A gente utiliza a ferramenta de explorar do GA4. Eu posso fazer ela em branco e detalhar tudo o que a gente precisa, ou eu posso usar aqui uma análise detalhada de funil, tá? Então, vou mostrar a primeira análise detalhada de funil para vocês entenderem como funciona. E depois a gente vai fazer um do zero, tá? Então, como é que funciona o detalhamento de funil? Eu posso configurar etapas e a gente ter as taxas tanto de passagem como de abandono entre as taxas e algumas informações por etapa. Então, por exemplo, quantidade de usuários que entraram na etapa 1, que concluíram, quantos abandonaram. Então eu tenho aqui por etapa essas informações. O que é legal? Legal para ver como é que está a experiência do usuário dentro do site, tá? Eu consigo fazer outra coisa também. Eu consigo aqui fazer uma comparação de segmentos. Então eu consigo comparar segmentos de usuário através de tráfego direto, pago, que também é configurável, tá? Então vejam o nosso vídeo sobre configuração de segmentos que você pode criar, tá? Então, ferramenta completa aqui do Explorar, que a gente já falou em outros vídeos do Pílulas de GA4. Se você não viu, corra lá e veja todos os vídeos, que é bem legal. Vamos lá, vamos criar então um do zero. Vou aqui explorar, em branco, e a gente vai começar selecionando a dimensão, tá? Essas dimensões aqui, pessoal, que a gente utiliza no funil, ele tem que ter algum vínculo com o dispositivo ou com o usuário, tá? Então, eu vou pegar aqui como exemplo uma categoria de dispositivo. Importante vocês testarem, tá? As dimensões que funcionam. Por exemplo, no gráfico que vocês fizerem, tem dimensões que não são compatíveis e a gente tem algumas métricas também que não são, tá? Então, eu vou puxar aqui, vou colocar apenas uma métrica aqui de contagem de eventos. A gente vai vir aqui, ó, onde está formato livre, e a gente vai selecionar análise detalhada de funil. Beleza. O que a gente precisa fazer agora, tá? A gente precisa cadastrar as etapas. Então eu vou vir aqui em etapas e eu vou cadastrar da seguinte maneira. Eu vou fazer aqui um funil de carrinho de compra. De e-commerce. Então, eu vou colocar desde o momento que o usuário acessou o produto, que o usuário adicionou o carrinho, que o usuário foi para uma etapa de início de checkout. A gente pode ter, as etapas de frete, seleção de frete, a gente pode ter as etapas aqui de meios de pagamento e a compra em si. É legal que a gente consegue ter as informações, por exemplo, de um usuário que chegou no frete e depois, mais detalhadamente, entender por que o pessoal, por exemplo, está desistindo. Pode ser o preço, pode ser outras informações, tempo de entrega. Então, fica mais fácil de saber, o usuário, o fluxo que o usuário fez dentro do site em si. Então, eu vou colocar aqui a primeira etapa. Vou colocar a visualização de produto. O que eu vou puxar para visualização de produto? A gente tem um evento que ele se chama View Item dentro do GA4. Leandro, não tem esse evento. Aí você pode utilizar, por exemplo, a própria página que tenha um /produto, outras informações em si. Então eu consigo fazer, por exemplo, aqui, ó, eu vou pegar, deixa eu pegar aqui por origem do tráfego, eu consigo fazer também, mas eu vou pegar aqui, ó, páginas. Vou colocar aqui. Então, ó, eu posso colocar páginas com string de consulta. Por exemplo, eu tenho um /produto na URL, eu posso utilizar. Tem um /p no final, posso utilizar. Tem um ID produto, que é um fragmento, um string da consulta em si. Então, posso utilizar. Então, é possível criar eventos, as etapas, tá? Não apenas através de eventos, mas através de páginas, por exemplo, tá? Então, é possível também. Mas eu vou utilizar aqui, que aqui a gente tem configurado o comércio eletrônico.
Então, eu vou puxar aqui o View Item, tá? A gente pode ver aqui, ó, que a gente tem View Cart, que é a visualização de carrinho, eu tenho View Item List, então é uma listagem de produtos, por exemplo, também poderia utilizar, puxar, né, direto do Item List para ver quantos foram para o View Item. Então dá para fazer tudo, tá? De etapas em si. Então vamos lá. View Item é a primeira, tá? Eu posso fazer um E, ou seja, eu posso fazer uma condição que o evento seja View Item e uma determinada categoria. Posso fazer, tá? Então, eu poderia fazer aqui, por exemplo, categoria. Vamos puxar aqui, ó. Categoria. Ó, eu posso puxar uma determinada categoria aqui também. Então, eu quero ver o fluxo que o usuário está fazendo de um determinado produto que tem a categoria camisa, por exemplo, tá? Então, é possível fazer dessa maneira. Então, é bem dinâmico isso aqui, tá? Eu posso fazer uma regra, tá, pessoal? Aqui, ó, eu vou excluir essa aqui. Eu posso fazer uma regra ou seja, o View Item ou outro evento aqui. Então, eu poderia trazer, por exemplo, aqui o View Item List, tá? Então, poderia fazer um fluxo através dele também. Então, o que acontece? Eu posso ter, na etapa 1, uma pessoa que teve o evento View Item, mas eu posso também ter uma pessoa que teve o evento View Item List. Beleza? Então, a gente consegue ver aqui que é bem dinâmico isso. Pode adicionar um determinado parâmetro que eu quiser aqui, então posso pegar um View Item, estou passando uma dimensão personalizada, também posso utilizar, então dá para fazer bastante coisa. Hoje a gente vai trabalhar só com eventos, tá? Então, vamos lá. Etapa 1, visualização de produto. Etapa 2, vou colocar aqui, ó, adição ao carrinho. Vou pegar aqui que é o Add to Cart. Ó, legal, perfeito. Eu vou pegar aqui as pessoas que visualizaram o carrinho. Adicionar um evento aqui, View Cart, tá? Então eu vou tendo aqui do lado a quantidade de eventos desse funil, ou seja, desde lá do começo, quanto que a gente tá chegando no final, tá? Então, outra coisa, tá? Aqui, ó, eu consigo definir, por exemplo, um tempo. Então, usuários que dentro de 5 minutos tiveram um evento de adição ao carrinho posterior ao View Item. Então, posso ter também isso aqui, tá vendo? Ó? É bem legal, tá, pessoal? Bem legal mesmo, a gente consegue fazer bastante coisa. Coloquei aqui visualizar o carrinho. Eu poderia ter mais etapas aqui, tá? Então, poderia criar outras etapas em si. E eu vou colocar aqui compra. Então, purchase. Beleza. Aqui a gente consegue ver também que tem essa opção aqui, tá? É seguida indiretamente por. Como é que funciona isso aqui? Se o usuário ele veio, por exemplo, foi para o carrinho, foi para um outro produto, entrou no fluxo de novo, diretamente no visualizar o carrinho, automaticamente ele vai considerar esse usuário também, tá? Agora, se eu colocar que ele é seguida diretamente por, ele só vai adicionar aqui os usuários que tiveram esse fluxo, tá? Então vocês podem ver que aqui diminui. Então, obrigatoriamente, ele teve que passar pela adição ao carrinho e ir para a visualização de carrinho, tá? A visualização o diretamente é quando realmente a gente quer validar se o usuário está fazendo o fluxo que a gente quer. Mas, o seguida indiretamente consegue ter uma análise mais profunda das etapas, né, e da continuidade em si, tá? Então, ó, compra aqui, vou aplicar. Ó, automaticamente ele já adicionou aqui, tá? As etapas. Então já tenho aqui as informações. O que eu posso fazer agora? Estou vendo aqui que ele está trazendo para mim os usuários em cada uma das etapas, mas eu posso trazer um detalhamento maior. Por exemplo, falando um pouco aqui dos números em si, tá?
Então, ó, eu tive 730 mil eventos, né, usuários em si, que visualizaram o produto, mas apenas 9,8 foram para adição ao carrinho. Desses 9,8, 94,7 visualizaram o carrinho, que contabiliza 9,3 desde o início, tá? Mas desses 100% que visualizaram, apenas 1,8 comprou, tá? Então eu tenho essa informação dessa maneira. Então aqui eu tenho taxa de conclusão, taxa de abandono, abandonos em si, né, que daí é números, e a taxa de abandono aqui, que é porcentagem. Consigo, se eu tiver várias etapas, eu consigo comparar etapas. Ó, por exemplo, aqui eu tenho uma etapa muito próxima, mas eu quero enxergar ela um pouco mais. Eu posso usar o mais aqui, o próprio scroll do mouse, e eu consigo ter essa informação um pouco melhor, tá? O que eu posso fazer mais aqui, pessoal? Eu posso detalhar um pouco mais. Então, quero ver aqui qual é a minha taxa de abandono por dispositivos, por exemplo, tá? Então, eu puxo aqui minha categoria de dispositivo para o detalhamento. Então, aqui, ó, ele traz para mim. Então, ó, a gente pode ver que 16% dos usuários foram para a próxima etapa no mobile. No desktop, apenas 3%. No tablet, apenas 11%. Então, a gente pode ver que pode ter alguma coisa de errado aqui no nosso fluxo de desktop, tá? Então, ideal fazer uma comparação com os outros meses para validar. Ó, adição ao carrinho. A gente tem taxas muito próximas, mas a gente vê que desktop, mesma coisa, está menor, tá? Então, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, visualizaram o carrinho, tá? Então, a gente tem uma quebra aqui dessa taxa em si. A gente tem 17, o desktop aqui até tá maior, o tablet teve 0. Ou seja, os usuários não continuaram, tá, da visualização do carrinho para compra. Então, legal, entender se está funcionando. Então, isso aqui é bem importante para a gente fazer as análises em si do site, tá? Eu consigo, tá, fazer filtros. Então, vou fazer filtros de determinada página, né? A gente fez o filtro, a gente pode fazer o filtro aqui na etapa e a gente pode fazer também o filtro aqui. Então, vou fazer filtros aqui, eu teria que fazer uma dimensão em si, mas eu quero fazer um filtro de apenas mobile para a gente ter essas informações. Então, vamos lá, contain mobile. Então, eu vou trazer apenas os usuários do mobile, tá? Então, fiz um filtro, ó, pode ver. Então, a gente consegue analisar só as taxas de categoria dispositivo mobile. Beleza? Então, isso aqui é sobre o funil. Ele é bem dinâmico, dá para fazer muita coisa, é bem legal, tá? Que a gente consegue utilizar aqui. Eu posso ter mais etapas aqui, tá? O GA4 não define uma quantidade máxima de etapas na documentação. A gente já utilizou com 7, 8 etapas e funciona tudo certo, tá? Então, curtam, compartilhem, se inscrevam nos vídeos do YouTube da Pílulas do GA4. A gente vai estar trazendo novidades sempre para vocês, tá? E até a próxima.